Minutos, nós voltamos a falar do caso do ministro das Comunicações, que conversou hoje com o presidente Lula sobre denúncias que envolvem o seu nome. Numa primeira entrevista, desde o surgimento dessas denúncias, nós conversamos agora ao vivo com Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Ministro, boa noite, muito obrigado pela sua presença no nosso estúdio em Brasília. Eu gostaria de saber primeiro o que exatamente o senhor falou com o presidente Lula sobre as diárias pagas irregularmente e a viagem no avião da FAB que o senhor fez para participar de leilões de cavalo. Quais foram as explicações e o que levou o presidente Lula a aceitá-las? Mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os telespectadores da CNN. Um prazer estar aqui com vocês. A reunião com o presidente foi uma reunião muito boa, muito tranquila. Tive a oportunidade de esclarecer para ele todas essas acusações infundadas que vem sofrendo nos últimos dias. E já entrando nessa pauta da sua pergunta sobre os voos feitos através da FAB para agendas oficiais e as diárias recebidas, fui muito tranquilo em explicar isso para o presidente, mostrando a ele as agendas que foram realizadas, tanto no voo que foi feito para o estado do Maranhão, onde lá nós tivemos agendas com a gerência regional da Anatel, com o prefeito da capital e até mesmo com o governador do estado, além da federação dos municípios daquele estado. E na viagem de São Paulo, a agenda oficial que nós fomos foi para uma reunião com toda a diretoria, com o presidente e todos os vice-presidentes da operadora Claro, onde naquela oportunidade, por quase 3 horas, nós discutimos sobre o plano de expansão da empresa, sobre possíveis antecipações de compromissos do leilão do 5G, para que a gente consiga expandir de forma mais rápida a tecnologia do 5G no nosso país. E no dia seguinte tivemos agendas com a gerência regional da Anatel, com a gerência regional da Telebrás, também com a montadora BID, enfim, todas essas agendas devidamente registradas, e tive a oportunidade de apresentar e mostrar para o presidente. Quanto à questão das diárias, também coloquei a ele que, tanto em um caso como outro, o sistema ele gera automaticamente as diárias do período. Ele não reconhece o final de semana e acaba gerando esse transtorno, esse erro. E na sequência, assim que chegou a mim essa informação, eu já de imediato determinei que fosse aberto o procedimento administrativo interno para ver o motivo desse erro do sistema e fosse gerado a guia de recolhimento da União para que fosse devolvido esses valores, assim não tendo nenhum dano ao erário público. Então isso foi feito de forma correta, então com muita tranquilidade nós explicamos isso ao presidente e entramos aí na reunião com ele tratando de várias pautas positivas e entregas importantes que teremos à frente do Ministério para fazer nos próximos dias. Como é que o presidente, ministro, reagiu à informação de que o senhor teria levado asfalto a uma estrada que corta fazendas que pertencem à sua família no interior do Maranhão com orçamento secreto? Para o presidente, tudo bem? Lembrando que o presidente Lula falou, o orçamento secreto é a maior bandidagem dos 200 anos de república. Primeiro, Márcio, que o orçamento ele é fruto de indicação parlamentar e eu exerci como centenas de parlamentares no exercício da legislatura o exerceram. Segundo, que apresentei ao presidente, que a estrada referida nessa situação que foi acusado que teria asfaltado a estrada da minha fazenda, eu mostrei a ele em imagens de hoje que a estrada está lá de chão, de pissarra e com lama. A estrada não está asfaltada, a estrada nunca foi asfaltada ou pavimentada, a estrada que passa na minha fazenda. Lá trata-se de um ramal, tá, do município que dá acesso, ela passa pela fazenda, dá acesso a várias comunidades. E é importante ressaltar que a gestora municipal ela já pavimentou outros ramais, outras estradas que ligam outras regiões do município. Tá? E o que há dessa estrada é um projeto para ser executado, que vai ser, para ser pavimentada essa estrada, que ela ultrapassa essa área da fazenda e vai beneficiar dezenas de comunidades e milhares de pessoas que vivem nessa direção dessa estrada. Então, não é uma estrada que, primeiro, que ela não foi feita, não foi pavimentada e que iria ser feita só para beneficiar a fazenda de forma alguma. É uma estrada que tem um projeto para ser executada que vai beneficiar pessoas que moram naquela região
E eu mostrei ao presidente que não houve nenhum tipo de pavimentação nessa estrada, mas que eu acho que seja justo ser feita essa estrada, como a gestora municipal e todos os vitorinenses e as pessoas que moram nessas regiões não podem ser penalizados e ficarem lá sofrendo na poeira e na lama, porque essa estrada de alguma forma passa em um dos acessos de uma propriedade que é minha, de herança de família. A nossa repórter Tainá Farfan participa dessa entrevista e faz uma pergunta para o senhor. Tainá, por favor, boa noite. Oi, Márcio, ótima noite para você, ministro, uma excelente noite para o senhor que está acompanhando a gente em casa, obrigada pela entrevista. Ministro, por conta dessas acusações, o senhor foi alvo de algumas críticas por parte de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como por exemplo da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. E apesar de ocupar 3 ministérios, incluindo o Ministério do Senhor, a União Brasil ainda não faz parte da base de apoio do novo governo. Eu queria saber se esses pontos foram tratados com o Lula na conversa de hoje e como é que está nos bastidores dessa conversa, né? Esse alinhamento para a consolidação ou não da base de apoio da União para Lula, né? Para o governo Palácio Planalto. Boa noite, Tainá. Esses assuntos não foram tratados na conversa de hoje, tá? A postura da presidente Gleisi não vou comentar. O que eu estou esclarecendo fatos que foram levados à imprensa em relação à minha pessoa e tenho muita tranquilidade aqui em esclarecer para vocês, para todos os telespectadores, que não fiz nada de errado, nada de irregular, tá? Por isso estou aqui, conversei com o presidente com tranquilidade. Quanto à União Brasil, não tenho dúvida que a União Brasil vai entregar os votos e o apoio da maioria das suas bancadas para o presidente, tanto na Câmara como no Senado Federal, como entregou na PEC da transição, que possibilitou, né, o governo de poder ter um plano tão arrojado de retomada de crescimento, de retomar programas importantes nesse início de governo, e a legislatura está apenas começando, né? Temos aí muitas pautas a serem enfrentadas e acredito que a União Brasil vai ser um grande parceiro lá do governo, ajudando nas pautas importantes do nosso país, como a nossa reforma tributária, que em breve nós vamos estar enfrentando lá no Congresso Nacional. Agora a pergunta vem com o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio. Meu ministro, boa noite. Eu queria reforçar essa questão da base, porque o seu partido, mesmo tendo 3 ministérios, não diz ser oficialmente da base do governo. Caio, isso aí é uma posição do partido, a forma de expressar, se colocou como independente, né? Isso foi desde o final do ano passado mesmo, o presidente do partido que se colocou nessa posição, mas compôs o governo e hoje forma uma maioria, tem uma maioria dentro do partido que vai apoiar a base, que vai dar sustentação e votar com as matérias do governo no Congresso. Então, essa questão de se declarar base ou independente, eu acho que mais importante do que isso é entregar os votos necessários e dar o apoio necessário dentro do Congresso Nacional. E acredito que a União Brasil fará isso sim. Como eu disse, a legislatura está começando, né? As pautas importantes estão chegando, vamos ter que enfrentar e não tenho dúvida que a União Brasil vai ser um grande parceiro do governo, porque entende que o povo brasileiro precisa que o governo dê certo, que a gente precisa gerar emprego e oportunidade para o nosso povo e apoiar essas pautas importantes e estruturantes para o nosso país. Ministro, o nosso analista de política, Yuri Pita, aqui em São Paulo, também tem uma pergunta para o senhor. Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, ministro. Queria voltar ainda na questão das diárias. O senhor disse que já aconteceu numa primeira vez, que é um problema que o sistema é automático. Isso o senhor relatou quando houve o primeiro problema? O senhor informou alguém do governo que tinha esse tipo de problema para que não ocorresse o segundo problema, que foi a viagem aqui em São Paulo, que coincidiu com esse evento dos cavalos de raça? E segundo, outros ministros também podem enfrentar o mesmo problema que o senhor, ou seja, fazer o pedido para uma viagem oficial e incluir o fim de semana e com isso receber diárias indevidamente, ou isso só acontece com o senhor? Boa noite, Yuri. Isso é uma situação, como falei, é um erro do sistema que gera automaticamente, ele não reconhece esses períodos de feriado, de finais de semana, e realmente isso, qualquer ministro pode estar sujeito a isso, tá? Se aconteceu ou não aconteceu com outros ministros, eu não sei, tá? Aconteceu comigo, nós abrimos o procedimento, fizemos a devolução, tudo dentro da legalidade, sem gerar nenhum tipo de prejuízo à União. E foi conversado com o presidente sobre isso, com o ministro Padilha, que participou
da reunião, e o presidente disse que já tinha chegado a ele, o ministro Rui Costa tinha comentado desses erros que o sistema estava acontecendo, que eles já estavam tomando providência para que fosse solucionado e evitasse, né, que uma coisa tão pequena como essa gerasse, né, uma crise desse tamanho e assim evitasse esse tipo de erro de sistema pudesse estar ocasionando desconfortos como esse, situações ruins como essa que aconteceu comigo. A pergunta agora vem da nossa analista em Brasília, Larissa Rodrigues. Ministro, boa noite para o senhor. Ministro, como o senhor disse há pouco, a informação que eu tenho é que durante toda a reunião hoje com o presidente Lula participaram também os ministros Alexandre Padilha e Rui Costa. O senhor trouxe agora o seu lado dessa história, de que não teria nenhum tipo de irregularidade em tudo que aconteceu. Mas, querendo ou não, é um momento difícil para o senhor enquanto ministro. O escândalo acabou acontecendo e há muitas críticas ao senhor. Qual vai ser agora a estratégia a partir de agora, para que o senhor continue no cargo enquanto ministro e para tentar deixar isso para trás e mostrar que nada de errado aconteceu? Já tivemos casos na história do Brasil que ministros perderam seus cargos até por muito menos. Então, como o senhor acha que isso pode prejudicar o senhor agora na continuidade, como o senhor disse, que agora é olhar para frente e tentar melhorar o país? Boa noite, Larissa. Participou da reunião comigo e o presidente apenas o ministro Alexandre Padilha, tá? E como disse, tive a oportunidade de esclarecer todos esses fatos que vieram à imprensa ligando a minha pessoa com muita tranquilidade e entramos numa pauta positiva com o presidente. Eu acho que é essa pauta positiva que vai nos balizar daqui para frente, virar essa página, tá? E daí seguir o trabalho que eu estou muito animado em dar continuidade, venho me dedicando desde o primeiro dia de governo na pauta do setor, tanto da área da radiodifusão como da área da telecom. Temos muitos avanços a serem entregues dentro dos 100 dias de governo, uma agenda intensa a ser cumprida até o dia 11 de abril, com muitas entregas, começando pela expansão do 5G, né, no nosso país. A semana passada mesmo nós inauguramos o 5G em mais de 340 cidades no nosso país. Agora, dentro dos 100 dias, nós vamos estar entregando o 5G integral em todo o Distrito Federal. E, além disso, vamos estar em breve com o presidente tratando da pauta da conectividade nas escolas. Tenho tratado isso com o ministro Camilo Santana e vamos ter condição de avançar muito. Até o mês de abril nós estamos conectando 2.000 novas escolas e vamos avançar para que a gente consiga, no mais breve possível, estar conectando todas as escolas de ensino básico do nosso país. Isso vai ser um grande marco para o presidente Lula e, além dessa conectividade nas escolas, vamos estar aí avançando com o nosso Plano Nacional de Inclusão Digital Social, com um olhar diferenciado também para a conectividade na área da saúde, através da telemedicina, levando conectividade para os agentes comunitários de saúde. Vou ter uma agenda amanhã com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para tratar sobre o assunto. Assim também com o ministro Jader Filho, levando conectividade para o programa Minha Casa Minha Vida. Assim também como tratei com a ministra do Turismo sobre a conectividade nas áreas turísticas, que temos que avançar, o 5G na indústria, que vai possibilitar a gente ter maior produtividade, maior competitividade, com links dedicados do 5G, o 5G no agro, que também é uma pauta muito importante que nós vamos estar discutindo com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Eles sabem o quanto é importante o 5G chegar de forma mais sólida nas nossas fronteiras agrícolas, enfim. Então, os desafios são muitos, temos muito a ser realizado. Tratei com o presidente Lula de uma agenda que nós vamos estar fazendo nos próximos 15 dias, que é uma inauguração da Infovia 01. A Infovia 01 é do programa Norte Conectado, é uma infovia que liga cabos de fibra ótica pelo leito dos rios na Amazônia, saindo de Santarém até Manaus. Nós vamos estar inaugurando essa infovia e vai levar conectividade para toda a região norte do país. Essa conectividade, essa infovia, ela vai se expandir em 8 infovias, chegando conectividade de qualidade de fibra ótica em todas as capitais dos estados do norte. Essa obra dessa Infovia 01, de Santarém até Manaus, são investimentos de quase 150 milhões
e o presidente saiu muito entusiasmado em estar junto comigo na inauguração dessa Infovia, ainda no mês de março. Enfim, então são pautas como essa, de entregas, de realizações que nós vamos estar nos dedicando de hoje em diante. Nós temos tempo para mais uma pergunta, com Tainá Farfan agora, ministro. Tainá? Ministro, o senhor também foi alvo de questionamentos em relação à suposta omissão de bens da Justiça Eleitoral, também relacionado aos cavalos. Teve omissão, eu queria também saber do senhor se esse ponto foi esclarecido e se o senhor também apresentou documentos da Lula nessa conversa de hoje. Também esclareci com muita tranquilidade, Tainá. Quem me conhece sabe que desde pequeno eu atuo no ramo da agropecuária, tá? Tudo está devidamente declarado nas minhas declarações de imposto de renda, da atividade agropecuária, tanto de bovinocultura, equinocultura, e está tudo declarado. Minhas declarações de imposto de renda, todas foram sempre aprovadas pela Receita Federal, assim como minhas prestações de contas dos meus 3 mandatos como deputado federal foram aprovadas junto à Justiça Eleitoral por unanimidade. Então, também muita tranquilidade nesse tema. Conversei com o presidente, expliquei tudo e agora é foco no trabalho, entregar resultado e é isso que nós vamos fazer daqui por diante. Muito obrigado, Tainá Farfan. Obrigado também ao ministro Juscelino Filho das Comunicações, que participou ao vivo de Brasília, do nosso estúdio em Brasília, do CNN Prime Time. Ele conversou hoje com o presidente Lula sobre as denúncias que envolvem o seu nome. Lula decidiu mantê-lo no ministério e daqui para frente a questão agora vai ser ver não apenas a entrega de resultados no ministério, mas também como a União Brasil vai participar especialmente das votações no governo, no Congresso, votações tão importantes. Ministro, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Boa noite, Márcio, boa noite, Tainá, Larissa, Caio, Yuri e a todos os telespectadores da CNN. Muito obrigado.